Eu, Jesus, venho lhe trazer esta mensagem direto do trono de Deus. Pois é chegada a hora, e eis que tudo o que está acontecendo no mundo nada mais é que uma preparação para a chegada do Anticristo. Muitos devem estar escandalizados com os últimos acontecimentos na igreja, mas como já disse antes, é necessário que assim aconteça. De outro modo, como se cumpriria as Escrituras? Não se lembra quando estive convosco e vos falava estas coisas? Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Lembra agora que vos preparei para esta ocasião? Então por que estáis fitando os olhos em pessoas que se dizem meus servos, que levam o meu nome em vão? Sede fortes e corajosos como Josué. Eu mesmo estive com ele em suas batalhas. Por que estás desistindo de mim? Não te mandei olhar para mim? Eu inspirei meu servo Paulo a vos dizer, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Se você está decepcionado com os homens, eu não tenho nada a ver com isso. Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Eu disse para crer em mim, não fiz ninguém superior a você. Todos são iguais perante meu Pai. Eu dei ordens explícitas para que o Evangelho seja pregado no mundo todo. E isso para que você tivesse acesso e pudesse compreender as Escrituras. Pois eu prometi, e não ensinará cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Eu fiz tudo para que a vossa fé não ficasse baseada na sabedoria dos homens, mas você sempre é tardio em me ouvir. E agora que seu líder, que você tanto admirava, está em todos os telejornais, você está pensando em jogar tudo para o alto? Está revoltado comigo? Eu sabia que estas coisas aconteceriam, por isso também inspirei meu servo Pedro a escrever. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça,
com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos quais vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundície e desprezam as autoridades, atrevidos e obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Enquanto aos anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando no que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, porque tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engoldando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidade, engoldam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo, porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou a seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Esse verso não te faz lembrar de muitas igrejas que estão na mídia, vendendo livros, óleos ungidos, imagens, campanhas de arrecadação, fazendo de vocês negócios com palavras fingidas para que eles tenham vida próspera e você na miséria dando até o que não tem? Eles desprezam as igrejas tradicionais, mais simples e humildes, na qual eu dei autoridade para pregar contra o pecado, blasfemam das dignidades, zombam das igrejas que priorizam as almas, que priorizam a vida espiritual e não a material. Os chamam de derrotados, se acham superiores por fazerem sacrifícios financeiros no altar. Mas meu servo Samuel já vos ensinou dizendo: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Veja a quantidade de igrejas que aparecem de repente prometendo riquezas, luxos, com pregações voltadas ao financeiro e ao material, enganando as pessoas que não têm conhecimento das Escrituras, ignorando o meu mandamento: não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Muitos estão concluindo que minha palavra é falsa, e não querem mais saber de Deus por causa desses falsos mestres. Estão preferindo ser ateus, ou ficar no mundo mesmo, já que na igreja estão praticando coisas piores. Campanhas de libertação e cura.
quando eles mesmos estão lotados de pecados. Por fora parecem pessoas corretas, mas em oculto são como os urubus. Repartem as ofertas e dízimo entre eles. Vê agora que é necessário que estas coisas aconteçam? Como as profecias iriam se cumprir? Como iriam me odiar, visto que muitos agora me odeiam? De que modo se cumpririam as palavras que revelei ao meu servo Paulo, a instruir Timóteo? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo como comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de evangelista, cumpre teu ministério. Os heróis da fé da antiguidade confiavam em mim, confiavam em meu Pai. Não usavam de recursos humanos para mudar suas condições. Sempre se dirigiam a mim em orações e eu os ouvia e respondia. Eu não ordenei que fizessem da política o seu braço. Vocês confiam no governo mais do que a mim. O mundo está passando por mudanças e isso é inevitável. Consequentemente, tem deixado muitas pessoas em pânico. Por isso usam meu nome para ganhar votos do povo. Se infiltram na política com insinuações de que irão impedir que a igreja seja perseguida. Mais uma vez eu torno a dizer, vocês estão fazendo da política o seu braço. Deixaram de orar e estão buscando respostas com suas próprias mãos. Eu já vos disse que essas mudanças aconteceriam no mundo, e quando começassem a acontecer, que não ficassem atemorizados, porque assim é necessário. Vocês deixaram de confiar em mim. Vocês confiam nos dízimos, nas ofertas, mas se esquecem que o meu Pai é que dá o crescimento. Não se preocupam mais com as almas, se preocupam em construir templos e mais templos, quando na verdade nunca dei ordens a esse respeito. Sempre ensinei que fossem de casa em casa repartindo o pão com simplicidade. Dei ordens a meus apóstolos que saíssem sem levar nada. Ide, eis que vos mando como cordeiros em meio de lobos. Não leveis bolsas, nem alforge, nem alparcas, a ninguém saudeis pelo caminho. Mas vocês se esqueceram das minhas palavras, amontoando riquezas, tirando os recursos de quem nada tem. Veja, meus apóstolos, a vida deles foram entregues a Deus, não tiveram recursos humanos. Eram pobres e permaneceram assim. Do contrário, teriam se tornado ricos para dar o exemplo. E por esse motivo a igreja vai de mal a pior, traindo, roubando e adulterando e se prostituindo. Então, visto que isso tudo já estava previsto, por que estáis desanimado? Eu coloquei no coração de Judas que escrevesse uma palavra de exortação. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram os seus principados, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postos por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes semelhantes adormecidos contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão,
e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Agora sei que você não vai desistir de lutar. Sei que vai me colocar como o seu alvo, fitando os olhos sobre mim. Não se atemorize, tudo faz parte do plano, nada saiu do meu controle. Continuem perseverantes, ainda que todos se extraviem e eu encontre apenas um me servindo, eu cumprirei a minha promessa de salvação. Lembrem-se, nem todo o de Israel é de fato israelita. Esperem por mim. Tende bom ânimo e não desfaleça os vossos corações. O remanescente é que será salvo. Você não precisa curtir nem se inscrever neste canal ou compartilhar esse vídeo para ser abençoado. Você já é uma bênção pela palavra que recebestes agora. Mas ajude esse canal, assim essa mensagem vai alcançar outras pessoas. Curta e se inscreva. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Que a paz seja com todos vocês.